Bom dia pessoal, tudo bem? Se você, como eu, estuda carro elétrico, mora no interior e imagina que o carro elétrico possa te ajudar no traslado de ida e volta para São Paulo, vem comigo, acompanha as minhas percepções. Filmei a ida e a volta para vocês. Valeu! Peguei ontem meu hora, já coloquei esse filme ontem mesmo e hoje eu vou para São Paulo com ele, deixei carregando durante a noite, deve estar 100% agora, e vou contar para vocês as minhas impressões, o consumo, tá? Então eu tô saindo aqui de Sumaré, cidade, município, um pouco depois de Campinas, para quem tá sentido interior, e eu comprei o Hora justamente para me ajudar e apoiar nesse trajeto Sumaré-São Paulo e de volta, pois eu trabalho em São Paulo, e além da economia, né, toda a questão do pacote tecnológico que com certeza me ajuda tanto na rodovia, ou vai me ajudar tanto na rodovia quanto no trânsito pesado de São Paulo, e daí eu vou dar as minhas impressões para vocês, conforme eu for notando ali, eu vou pontuando, sobretudo a questão do consumo, porque pode ser que tenha mais pessoas com uma característica e perfil de uso parecido com a minha, e daí a gente se ajuda aí nessa questão de, não vou falar eletrificação, mas assim, o consumo racional talvez seria o ponto, né? Não é sobre o carro elétrico, né? Eu comprei, por exemplo, o Hora 5 por características que me atendiam. Mas isso, qualquer coisa, fica para um outro papo. Valeu! Primeiro dia, então, para São Paulo. Ele já reconheceu a chave, abriu o carro sozinho. Tá sujo aqui, quem instalou ontem, mas eu acho que já carregou. Eu acho que eu tenho que apertar lá. Vamos ver lá, liberar lá. Não sei como que destrava aqui. Tá carregado. Não. Resolvido o problema, tive que fechar a porta. Só depois que eu tranquei o carro e destranquei o carro que ele soltou a travinha lá. Tchau, meu amor. Um beijo. Fique com Deus. Aqui pra carregar. Boa. Gostei disso que não fica à vista. E vou testar também aqui o carregador rápido. Então estamos com 100% de bateria, autonomia de 435 km. E bora lá, né, pessoal? Confesso que esse barulho aqui dele em baixa velocidade é muito estranho, para não dizer ruim, feio. Já tentei mudar para outro barulho, mas não tem jeito, é ruim igual, e eu tentei desligar e não tem essa função. Então vamos lá. Então aqui eu tô no modo Eco e nível de regeneração máximo, tá, pessoal? E daí eu já posso soltar um outro comentário que é referente à qualidade do som, tá? Eu sou um cara que gosto de um som com maior intensidade de subgrave, depois grave, menos voz e um agudo mais alto, assim, né? Quando você imagina um equalizador gráfico, ele meio que fica U ou V, depende da quantidade de banda que tem para regular o áudio, tá? É um som ok, tá? Eu imaginava um som melhor baseado na quantidade de alto-falante, tem um alto-falante central que deve trazer um pouco mais de palco, mas em termos de qualidade sonora, assim, de sentir um pouco mais das frequências de grave, subgrave, que é meu gosto, ele não é tão legal assim não. E daí, para vocês se conectarem com isso, eu vou trazer duas referências, tá? Por exemplo, o som, sem ser a versão Beats da T-Cross, é bem superior a esse, tá? Bem superior. E de um outro carro de uma outra marca, que é a Ford Ranger, também o som é outro nível comparado com esse. Então é um som ok, mas que não traz aquele tchan como numa propaganda ou a configuração que ele foi feito. Por quê? Pô, a partir do momento que você coloca como diferencial, tem 9 alto-falantes e tal,
tu já entende que deve vir algo diferenciado. Mas não, se tivesse só os 4 mesmo e os 2 laterais aqui, os 6 alto-falantes, talvez já... Eu não sei nem se são 9 mesmo, tá? Eu sei que é uma quantidade maior, eu imagino que deva ser 7 ou 9. Então é isso, cara. Outras percepções por exemplo, com a parte de iluminação. É muito bonito isso daqui tudo de dia, mas eu imagino que o carro deveria ser um pouco mais inteligente. Imaginar que quando está de noite ele precisa baixar o brilho. Porque, por exemplo, dependendo do cenário, quando você vai olhar alguém lá de trás, isso daqui acaba te atrapalhando ali, tendo a leitura correta do que está atrás ou em volta, tá? Bem como os LEDs laterais aqui, eles geram reflexos ali, ó, bem do lado do retrovisor. Então é ruim, você sempre olha, quer olhar pro espelho, mas na verdade teu olho acaba sendo puxado ali pra parte do LED, tá? Depois eu vou tentar algum tipo de configuração diferente e daí eu trago de novo as percepções para vocês. Aproveitando que acabei de dar algumas sinalizações aqui com a seta, o pessoal reclama ali da seta de não ser uma alavanca mecânica que ela trava embaixo e depois volta, né? Cara, assim, sinceramente eu acho que é só uma questão de costume. Eu particularmente gostei muito disso. Eu acho que é mais simples para quem tá dirigindo aqui, que gosta como eu. Tô com a mão aqui, só bato o dedo, já dá 3 toques, bato um pouquinho mais forte ali, ele já retém a seta, e daí para eu desligar a seta é só eu bater para qualquer lado aqui que ele desliga a seta. É muito mais simples, tá? Então eu particularmente, eu gostei. E daí aqui agora eu tô na rodovia Anhanguera. Aí eu vou ligar aqui agora o ACC, né, e o centralizador de faixa. Então é só dar 2 toques para baixo. De velocidade inteligente ativado. Aí eu já tiro o pé do acelerador, já posso soltar aqui. Então ele sinaliza ali, né? Então tem tanto o ACC ativo e o controle inteligente ativo. Se eu quiser só o ACC, basicamente eu tinha que dar só um toque para baixo, tá? Se for comparar esse sistema com os parque assist comum de carros tradicionais, né, geralmente eles ficam fazendo ping-pong, né, batendo de faixa em faixa, então aqui ele centraliza. Muitos carros nacionais tradicionais já tem isso, por exemplo, o HB20 tem centralizador de faixa, mas aqui ele funciona muito bem, tá? É o que eu notei ontem, vou tentar demonstrar aqui em algum momento para vocês, sobretudo em questão de faixa, tá? De faixa não, de curva, ele faz isso muito bem também. E o tempo também que ele segura aqui, sem eu ter que precisar ficar dando toquinho no volante também, é algo, por exemplo, superior ao da linha Volkswagen. Eu vou sempre comparar com carro tradicional, tá, galera? Porque é a referência de quem está tentando entrar no eletrificado, tá? Então o pacote tecnológico ele é muito bom mesmo. De novo a questão dos reflexos, não sei se vocês estão vendo ali o painel refletindo ali na parte de cima, então essa é uma questão que eu acho que vai ter que ter uma adaptação. Não sei se todos os chineses fazem isso. Olha lá, ele está me sinalizando das mãos, vou só dar um toquinho aqui, acabou. Então não sei se todos os chineses têm essa questão de reflexo. Eu imagino que sim, porque todos eles têm uma questão de pacote, tela, LCD. Talvez até, eu estou falando chinês, mas talvez essa característica de carro deva ser mais ou menos esse o parâmetro, tá? Um ponto super legal que é uma característica desse novo sistema operacional da GWM é o fato de você ter aqui na tela o GPS, tá? E eu digo isso porque tu não precisa ficar olhando pela lateral, então você pode focar aqui de fato, aqui na pista. E ele é um painel, eu gosto muito disso da linha da Volks, que ele é inteligente o painel, tá? Ele traz as informações corretas ali, de uma forma de distribuição super legal. Então eu gosto muito dessa questão da experiência do usuário, e não só ser bonito, como por exemplo, ter, de certa forma, algum tipo de ajuste que possa trazer uma boa condução, com segurança, para tu não ficar olhando muito para lá. Em contrapartida, essa tela é gigante, ela é animal, mas eu acho que ela é mal aproveitada, tá? Porque o fato de eu conseguir trazer o GPS para cá me induz que eu poderia ter outras coisas acontecendo. Então, agora, por exemplo, que eu tô no Spotify, o ACC funciona muito bem aqui, tá? Ele fica basicamente com toda a tela ocupando o Spotify. Ah, mas no CarPlay tu pode dividir a tela, né? Tá bom, mas daí eu continuo tendo o Spotify ali e um espelhamento, assim, então eu tenho 2 GPS aqui, né? Pra mim meio que não faz muito sentido. Então poder talvez ter um pouco mais de liberdade aqui para um melhor aproveitamento dessa tela ficaria interessante. Então daí agora eu vou mostrar para vocês uma outra configuração de painel aqui da frente. Eu vou passar pelos três modelos, né, de painel que tem. Esse daqui é um, aí tem um que ele simula o analógico, é bonito também, eu vou mostrar aqui pra vocês. E daí com isso eu perco o GPS aqui da tela, mas eu posso ganhar outra função, como por exemplo os sensores ali do entorno do carro ali, da questão do ADAS, tá?
Então aqui eu tenho os 3 modelos de configuração do painel. Então esse é o que eu estou utilizando. Esse daqui é semelhante ao outro, né? Mas em vez do mapa ele está me mostrando todos os sensores ali. Eu gosto bastante também. E tenho igual a esse, mas com o analógico. Também super legal mesmo. Ó. Então a diferença, voltando aqui, é esse. E depois tem aqui com o GPS. Então o que vai me tendenciar a usar? Não sei, eu vou testar e ver conforme eu uso. Talvez deixar mais ou menos dessa forma ou dessa, tá bom? Que é o que me agrada. Eu gosto de ter dado, eu gosto de ter informação no painel, tá? Perceba que ainda assim eu não acho que ele fica poluído. E daí aqui sim eu consigo voltar e ter um uso mais eficiente do conjunto, né? Que seria essa questão do GPS, da música, do ADAS, da velocidade, né? Do odômetro. Mas o que eu imagino, por exemplo, que poderia ter como uma quarta opção é um mix desses dois com aquela variante de, em vez de ser o analógico, ser os dados. O que eu quero dizer é, poxa, se para mim é mais prudente eu ter aqui o mapa, eu poderia às vezes colocar o ADAS aqui, sabe? Tudo bem, daí você não vai olhar e tudo mais, mas pelo menos não fica a informação duplicada. Você tem de certa forma uma flexibilidade, um uso mais racional das telas, né? Então, pelo menos é a minha opinião inicial, tá? Vou fechar aqui o ar de fora, porque tô aqui atrás dos caminhões e daí vem aquele cheiro estranho. E já eu volto com qualquer outro detalhe que eu notar. Então quando você está com o ADAS ligado e você precisa fazer qualquer tipo de ajuste referente a isso, uma ultrapassagem, mudança de faixa, que precisa se adequar à velocidade do lado, o GWM ele vai te sinalizar. Por exemplo, eu vou pisar agora no acelerador. Interferência no pedal acelerador. E cara, mesmo no modo Eco, é fantástico o torque ali. Você viu, de 80 e pouco, eu pulei para 100 ali muito rápido. A minha ideia é rodar na velocidade da pista, tá? Então agora eu já tô na Bandeirante e eu vou rodar na velocidade da pista. Então tava na Anhanguera, eu tava rodando a 100. Eu só fui para a faixa da direita ali, diminuir um pouco a velocidade para gravar esses vídeos. Então vou procurar rodar na velocidade da via. Obviamente eu não vou ultrapassar a via, então eu vou ficar transacionando entre a faixa da esquerda e da direita para dar passagem a quem vem atrás, né, pessoal? Porque vamos aproveitar aqui e dar uma aulinha pra galera. Você tá 120, a pista é 120, a preferência é quem tem alta velocidade, por mais que o cara tá infringindo a lei, se ele quer te ultrapassar, tu dê passagem. Sobretudo o motorista inteligente, ele já nota isso daí, ele dirige analisando o ambiente, né? Se ele percebe que tem alguém mais rápido ou próximo, ele incentiva a ultrapassagem para a fluidez do trânsito. Então, pô, notou que tá chegando um cara, você não precisa fazer nada, só vem para a pista lateral, o cara vai te passar. Ah, mas tem um carro na frente e tal. Tudo bem, tu vai lá, deixa ele ultrapassar e depois volta. Se ajuste ao trânsito, se todo mundo se ajustar ao trânsito, vai ser lindo. Olha ele aqui na curva, ele funciona muito bem, ele freia, acelera. Eu tive um HB20 Safety Platinum que ele tinha centralizador de faixa e não era inteligente como esse cara aqui. É muito legal. Em contrapartida, o da linha da Volks, por exemplo, se eu tô nessa faixa aqui do meio, tem um cara na frente e eu quero ultrapassar, quando eu dou seta para a esquerda, ele não chegava a acelerar o carro, mas ele deixava de frear tanto e daí ia se aproximando, então daria para mudar de faixa e ele não mudar de faixa freando, que é o que acontece aqui que eu notei, tá? Então, cada montadora tem uma característica diferente, mas como é uma questão de parametrização, eu acho que se juntasse esses elementos, se uma montadora juntasse esses elementos de condução juntos, por exemplo, eu mudei de faixa aqui, ele freou, tá? Ia ser um ADAS super legal, né? Se tivesse como se fosse uma padronização, até por fim de segurança, né? Sobre a questão de modo de condução do ADAS, assim, eu acho que ia ser legal se tivesse a união das montadoras e obviamente isso seria quase que impossível, né? Porque elas usam basicamente dos diferenciais tecnológicos para se diferenciar do mercado. Mas são coisas que você não consegue saber antes de comprar. Então aí que tá o tchan. Então o cara ele só vai ter algum tipo de experiência boa ou não tão boa depois que ele já comprou o carro. Então nesse aspecto assim, não sei se torna tanto diferencial, né? Só falar que eu tenho o ADAS 2, ADAS 2+, enfim. Eu ainda não coloquei a tag, na verdade ela não chegou. Então vamos pagar aqui. Crédito selecionado. Bora. Outro sim para débito. Para crédito, insira outro sim para débito. Para crédito, aperte o botão. Insira. Burro. Tenha uma boa viagem. Se deseja seu recibo, Quero olha a recibo, opção sim. de dinheiro.
Foi legal um negócio aqui que eu acho que é por questão de segurança. Foi ruim pra mim agora, mas agora eu entendi como funciona. Vou aproveitar para comentar aqui. Não sei se vocês notaram, eu tive que tirar o cinto para poder colocar melhor ali o celular. O fato é que eu tirei o cinto e daí quando eu fui sair do carro, o carro não saiu. E daí eu notei que ele estava com o parking ligado. Então tirei o cinto, ele é só no parque. Então eu achei legal esse ponto. Agora eu vou tentar retomar na configuração que eu estava. Então basicamente, em teoria, eu tenho que ficar segurado aqui. Segurei, porque se eu bato 2 vezes ele pega a configuração que está no meu pé e se eu seguro ele retorna para o último estado configurado. Então, ponto também aqui. Tô deixando de propósito para ver qual que é o próximo passo, assim. Aí já... ligou o pisca-alerta. Isso é perigoso. Porque no HB20 dava para ir tocando, assim, ele... Óbvio, é chato, fica gritando, mas dava para ir tocando. Mas aqui ele sinaliza a galera de fora que tem alguma coisa acontecendo aqui no carro, sabe? Mas beleza. Tá certo porque envolve segurança, isso é bom, né? Se acontece alguma coisa com a pessoa e tal. Aí o redor já fica esperto com esse veículo aqui, né? Ponto positivo aqui pro básico ainda estar com botões, teclas físicas, tá? Isso é muito bom. Então eu desligar e ligar o ventilador, o ar-condicionado, colocar no modo automático, mas sobretudo ele é muito inteligente, eu consigo colocar exatamente o que eu quero aqui, tá? Então eu consigo trocar esses botões de acordo com o meu perfil de uso. E ele tem algumas coisas inteligentes, então eu quero mexer na temperatura do ar, pô, não tem um botão físico, mas aqui é tão simples quanto tô dirigindo aqui, eu quero ajustar a temperatura, eu bato o dedo aqui e arrasto. Como o carro freou na hora, eu acabei tocando 2 vezes sem querer, mas eu posso simplesmente tocar aqui e arrastar, colocar a temperatura que eu quero. Bem simples também. Quero ter mais detalhes, eu clico aqui e tenho tudo que eu preciso aqui, né? Outro ponto positivo que está relacionado a questões físicas aqui, né? Essas aletas aqui, cara, elas são muito boas, eu consigo fechar aqui, então ele vai priorizar mais para lá, eu consigo regular isso aqui também. Ponto muito positivo, ao meu ver. Beleza? Um negócio que para mim é legal e que eu imaginava que ia ser melhor que a experiência que eu tenho é esse cenário aqui, né? Então, trânsito de São Paulo, para e anda. Então ele tem esse stop and go, isso é legal. Mesmo em baixas velocidades, né? Ou até mesmo quando ele para, por isso eu citei stop and go. O que acontece é que quando ele para, ele fica alguns segundos e se o carro da frente parou, mas andou logo em seguida, ele consegue acompanhar. Ele para e já anda. Agora, se o trânsito ficou parado, aí ele retém, né? Ele mantém o carro parado, ele te sinaliza que o carro da frente andou e ele, basicamente, ele te faz um pedido, né? Ele fala assim, olha, para retomar, pise no acelerador. Então você só dá um toque no acelerador e daí ele retoma a caminhada ali, né? Então, óbvio, né? Seria melhor se ele andasse e parasse sozinho, independente disso, mas de novo eu acho que é por questão de segurança, né? Tá parado, aí o trânsito anda, aí não necessariamente é para tu andar. Então assim, se parou e logo em seguida andou, ele segue ligado. Parou, vamos ver se agora vai ser cenário. Parou, demorou alguns segundos, nota-se que enquanto o carro tá azul ali na frente, ele mantém. Então se o carro andasse agora, ele continuava. Como ficou parado, ele vai desarmar, pronto. Mas ele não desligou, então ele só manteve stand-by. E daí eu dou um toque, e daí ele já retoma, tudo ligado, tudo normalmente, tá? Então isso... Pô, você teve uma evolução grande. Quando tinha um carro manual no trânsito, tinha que ficar primeiro, segunda, neutro, dependendo do caso, freio de mão. Isso aqui é um conforto para quem vivencia um cenário de trânsito pesado, muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Então, se essa é a sua realidade, considere olhar esse tipo de tecnologia, independente do carro que você está utilizando, tá? Então, vou tentar replicar aqui, se ele, em algum momento, ele vai parar e seguir, só para vocês terem essa referência também. Mas esse tipo de tecnologia para muitas pessoas pode não fazer sentido, mas de novo assim, né, o lance do carro chinês é que ele traz isso de uma forma embarcada e você não paga mais por isso. Você tem um benefício a mais de ter isso, né? Então, quando se coloca na régua, passa a fazer mais sentido, né? Pelo menos da minha perspectiva aí, é o que para mim funciona melhor quando eu vou olhar a compra de algum produto, tá? Sobretudo, né, esse carro é um carro que tem 8 anos de garantia e tal. Então é um pacote muito bom. Eu moro em casa, eu tenho placa solar, mas independente disso, mesmo que tu fosse carregar na tomada,
o custo-benefício financeiro, a economia para quem roda bastante já justifica, tá? Então, na minha percepção é assim, se você tem um carro para família e até mesmo para viagem, mas se você faz viagens curtas, 100, 200 quilômetros, cara, é um baita de um carro. Se você faz viagens muito longas e não com frequência, e ainda quando você vai com o tempo, pode ser que faça sentido, tem que olhar. Mas ainda assim, se você faz essas viagens longas uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, e sei lá, 95% do seu tempo, 90% do tempo acima, é num uso que de certa forma você vai atuar num raio de 400 km por perna. Então seu destino final está lá em torno de 300, 350 km com segurança. E tu vai ter um ponto, um lugar para você chegar e deixar carregando para depois você voltar, cara, ainda assim faz muito sentido. Vai fazer muito mais sentido ainda se no teu caso, no teu perfil, na sua família, você já possui 2 carros, né? Então, uma combustão, por exemplo, e o elétrico. Então você vai usar em massa, assim, no seu cotidiano mais o elétrico, por essas questões de economia e de garantia, e enfim. E usar o carro a combustão para situações que o seu perfil de uso não vai encaixar muito bem. Pô, aí é fantástico, é um pacote que, ao meu ver, torna imbatível, né? Apesar de eu estar com elétrico aqui, eu não citei aqui o carro híbrido porque eu acho que entra num contexto um pouco mais delicado, da minha perspectiva, que eu acho que vale a pena, talvez, se vocês acharem que tem interesse, eu colocar a minha opinião em um outro vídeo, o porquê que eu ainda, quando vou falar em carro, sem ser das marcas tradicionais, na questão do híbrido, tá? E daí eu vou dar um panorama agora do que é interessante, que é a nossa viagem em si, né? Então, nesse exato momento, eu rodei 96 km, 1h30, né? Então, eu flutuava ali na velocidade da pista, como eu comentei contigo. Então, tá aqui agora setado em 110 por hora, mas obviamente ele vai andar na velocidade do trânsito. Ele está fazendo um consumo médio de 16,5 kW para rodar 100 km. Estou agora nesse momento com autonomia de 323 km e 73% de bateria. Do meu trajeto como um todo, eu estou na Bandeirantes, chegando aqui em São Paulo. Chegando aqui em São Paulo. Ó, aqui ponto negativo, hein? Ponto negativo. Ó, ele não movimenta o mapa como outras centrais multimídia. Para mim, ponto super negativo, tá? Ah, tu pode vir aqui. Mas, cara, isso aqui é muito ruim mesmo. Mas beleza, é o que tem para agora. Mas vamos voltar aqui na informação do trajeto. Então, eu tenho mais 21 km para rodar. São Paulo sendo São Paulo, né? 21 km mais de 1 hora. Estimativa de chegada 8h20. Isso aqui sempre muda, né? Tava 8 horas, agora 8h20. Devo chegar lá 8h40, mais ou menos, baseado na minha experiência. Entre 8h30 e 8h40, no meu destino final. E significa que, poxa, nesse exato momento, já me mostra um conforto enorme para o meu perfil de uso, que é ir até São Paulo, chegar e voltar, né? Então significa que se eu tenho 21 km e se o odômetro, né, agora no trânsito pesado eu vou ver como vai se comportar, mas vamos fazer a conta de padaria aqui baseado nesse cenário. Vou arredondar aqui para 23, tá falando 21, vou arredondar para 23. Eu devo chegar no meu destino final em torno de 300 km disponíveis, mais que o suficiente para eu voltar para casa, lá para Sumaré, e chegar ainda com um percentual de bateria que eu possa, por exemplo, fazer alguma coisa lá, ir no mercado, assim, vai muito com folga, mas muito com folga mesmo, tá? Ou sobretudo se você vem para São Paulo e você tem que andar aqui no trânsito de São Paulo, que no meu caso eu vou para o escritório, vou trabalhar do escritório, mas sobretudo se você tem um perfil de ir para São Paulo. Desliguei aqui o ACC enquanto eu estou falando para ele não ficar nos atrapalhando aqui. Então, mas sobretudo se você, na sua característica, você vai para São Paulo, tem que rodar bastante lá. O carro elétrico ele é muito eficiente justamente em trânsito urbano, né? Então, imagino que você vai ter um bom rendimento no urbano e entendo que para um dia de trabalho dentro de São Paulo você vai conseguir voltar para Campinas, para Sumaré de forma tranquila, tá? Mas no meu perfil de uso, aí eu vou entrar na questão do carregador do Wallbox, tá? Vai ser legal porque, e eu vou validar isso no retorno, aí eu conto tudo para vocês. Eu chegando em casa, eu ainda vou chegar de noite, obviamente, vou chegar com um percentual de bateria confortável para eu chegar e colocar no Wallbox e ter uma carga complementar no Wallbox que vem de 7 kW. Na prática, pelo que eu estou vendo ali, ele vai para 6, 6,5, 5,8, vai depender um pouco da tensão que está chegando da rua no momento e também do nível de bateria ali, né? Porque ele começa
Ele aumenta e estabiliza numa velocidade alta e depois ele vem diminuindo conforme vai chegando no 100%, né? Então ele tem essa flutuação. Mas onde eu quero chegar não é um carregador rápido, né? Para mim, carregador rápido, ele começa a ser considerado rápido a partir de 20 kW, tá? Que daí a gente já vai para a categoria DC, e esse carro aqui ele suporta até 120 kW. Então ele suporta carga super rápida, que são poucos carregadores hoje no Brasil que conseguem entregar esse tipo de carregamento. Mas para o usuário normal, 7 kW, um wallbox, cara, vai ser muito bom para o meu perfil de uso. Mas eu tô falando isso porque ele vem com carregador portátil, se eu não me engano, de 2,5 kW, 220. Mas tu consegue comprar um de 3,5 que ainda dá para usar na tomada de casa. Óbvio, né, tem que ver a infraestrutura, se a bitola do cabo ali da tomada tá aderente, também para não gerar aquecimento ou derretimento da fiação. Mas vamos pôr num cenário de um carregador portátil de 2,5 a 3,5, que é 2,5, se eu não me engano, 2.2 tomada de 10 amperes e depois 16 amperes, 3,5 no 220, tá? Significa que mesmo que tu não tenha um wallbox, ou porque onde eu tô não dá para pôr, a infra é ruim e tal, se você chega na sua casa, e daí eu vou voltar no tema do retorno do residual da bateria, se você chegou em casa com uma bateria, sei lá, 30%, 40%, 25%, o carregador portátil ele vai tranquilamente suprir a sua necessidade. Esse é um ponto importante que talvez nem todo mundo considera quando vai olhar o elétrico, né? Porque na prática o carregador portátil é para fui viajar, tô numa casa de campo, não tem wallbox, pô, você tem uma forma de carregar seu carro, né? Sem necessariamente precisar ir para um eletroposto e deixar o carro lá parado lá, né? Porque também ir para um eletroposto para carregar num wallbox, cara, aí é sofrimento demais, porque você vai ter que ir lá, largar o carro lá e voltar. Então, pô, leva o portátil da carga suficiente que tu precisa, vai demorar e tá tudo bem, é o esquema do carro, né? Porque, de novo, lembrando, né? Você pode ir num posto, numa combustão, ir bater, em 5 minutos você colocou combustível e vaza. Mas aqui a gente tá falando de um perfil de uso, né? Eu levo em consideração que qualquer tipo de carro, ele sempre tem um público-alvo, tá? Então, seja um carro diesel, V6, uma caminhonete elétrica, cara, vai ter o perfil ideal para aquele produto, tá? Então, de novo, falando aqui na característica desse carro, beleza? Espero que esteja ajudando aqui, fazendo uma análise detalhada, baseada nas minhas experiências, baseada no que eu esperava do carro. É minha primeira viagem, mas eu estudo o mundo elétrico há pelo menos 3 anos que eu venho me provocando se era o momento exato, e eu já estava vivenciando o momento exato, mas ainda não tinha um produto ideal. E veio o Hora 5 aí pra mim, pro meu perfil, e mais os benefícios que tem atrelado ao valor, cara, pra mim é imbatível. Sempre vai ter um quê ou outro, sempre vai ter, mas não desabona até o momento. De novo, primeira viagem, primeiro dia com o carro, mas tem que vir algo muito surpreendente pra mudar minha opinião, e eu vou trazer aqui registrado esse momento, se for o caso. Beleza? Não vou falar do arroz com feijão que vocês escutam em qualquer vídeo, que é sinalizador de ponto cego. Eu vou falar de experiência de uso, tá? Na prática. Beleza? Bora que bora! Esse é o brinquedo. Tô aqui no trânsito de São Paulo. Tem carregamento. Depois você vai ver o carro, mas é bem legal, viu? Olha aqui que legal. Espaçoso. Bem bom mesmo. Depois a gente se fala, eu te mostro certinho. Tô em São Paulo aqui, eu vou te contar como tá sendo a experiência. Mas por hora, tio, ó, falta 7 km pra eu chegar, tá vendo aqui, ó? 7 km pra eu chegar. Ó a bateria do bicho como tá, ó. 70% e ainda diz que eu vou rodar 310 km. Legal, né? Agora identifica os carros, moto. Bem legal. Bom dia, galera, chegando aqui. Rodei 116 km, Sumaré, São Paulo, chegando com 68% de bateria. Chegando com 68% de bateria, dando autonomia de 304 km, um pouco melhor do que a conta que a gente tinha feito. Então, ó, aqui no trabalho tem vagas de carregamento, parece ser de 7 kW. Então é isso, pessoal. Vou trabalhar aqui agora e depois eu conto as minhas percepções ali da volta e o vídeo quando eu chegar em casa. Abraço, até daqui a pouco.
Muito bom para estacionar as câmeras, viu? Gostei também. E é legal que ele marca a distância ali, ó, de proximidade. Isso é bem legal também. Então, gostei pra caramba. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Agora no trajeto de volta. Então saí do escritório 17 minutos atrás, né? Agora são 7h10 da noite de São Paulo. Previsto chegar em casa às 9 da noite. 2 horinhas de trânsito, 118 km. Eu já rodei 3,4 km e eu tenho aqui uma autonomia de 300 km com a bateria em 67%. Então vamos ver como que a gente chega no trajeto, como chega em casa. E de qualquer forma, se tiver alguma percepção nova sobre o carro, eu trago aqui para vocês, tá bom? Um ponto legal que eu notei e eu lembrei aqui agora é o seguinte, né? Eu tô aqui na Avenida Bandeirantes em São Paulo, para quem conhece. E em um determinado momento, antes de eu acessar a Bandeirantes, um pedestre cruzou na minha frente. Então foi legal que o ADAS do carro identificou o pedestre. Ele ainda estava numa distância de segurança, mas o ADAS ele já sinalizou aqui no painel pedestre e tal. Então foi legal. Não foi o caso dele atuar ativamente, de frear, mas foi legal porque se eu estou olhando para o lado e eu estou desatento, o carro me chama a atenção por um possível problema. Então foi bem legal esse ponto aqui. E tendo outras percepções, eu trago aqui, junto com essa análise que eu tô tendo aí do meu primeiro trajeto aqui de volta Sumaré, São Paulo, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Então, já cheguei aqui no meu destino. Então hoje a gente rodou agora no final do dia 120 km, 2 horas e 20. Tô chegando com 170 km de autonomia e 36% de bateria.